called me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the Que Deus amou o mundo, e no mundo está incluso todos, os que falam muito e os que falam pouco. For I am yours, and you are mine. Boa noite, querido. Seja bem-vindo a mais um Culto à Viva. Nós estamos dando início a mais uma série de mensagens baseada no livro de Atos, um livro tão abençoador, um livro tão cheio de conhecimento. O tema dessa mensagem é Andando com Deus. Compartilhe essa mensagem, compartilhe esse culto com seus amigos, né, que às vezes não consegue estar numa igreja ali num culto presencial, mas tem acesso ali à internet, tem acesso à tecnologia. Envie essas mensagens, envie essas palavras. Essas séries têm sido uma bênção. Nós já temos colhido testemunhos dessas mensagens. Então compartilha, porque eu creio que Deus vai abençoar ricamente a vida de cada um que receber essas mensagens. E logo depois do Culto à Viva nós temos também a nossa live de oração. Envia lá para os seus amigos também, aquela pessoa que você sabe que está precisando de uma oração, né? Uma enfermidade, uma depressão, uma porta de emprego. Envia lá, convida os seus amigos para poder participar da live de oração. Tem sido uma bênção. Nós também temos colhido testemunhos nas lives de oração e eu creio em nome de Jesus que em breve a gente vai contar o seu testemunho na nossa live de oração. E também quero lembrá-lo vocês, que toda segunda-feira nós temos também a nossa célula online, que acontece às 20 horas. Se você quiser participar, envia lá uma mensagem no WhatsApp da nossa igreja, que a gente vai mandar o link para você e você vai poder participar ou convidar alguém que você saiba que não tem acesso para estar participando com a gente. Amém? Nesse mês de outubro também é um mês das crianças, é um mês de muita alegria, onde a gente comemora o dia deles e eles ficam tão eufóricos, né? Naquela expectativa do presente que vai ganhar. O Arthur pergunta o tempo todo para mim: mamãe, qual que é o presente que eu vou ganhar nesse mês? E eu confesso para vocês que eu ainda não sei. Mas nós fomos desafiadas pelo nosso pastor Fábio a trazer uma reflexão daquilo que a gente faz com nossos filhos em casa, daquilo que a gente orienta, daquilo que nós ensinamos. E quando o pastor Fábio me trouxe esse desafio, na hora eu pensei o que eu ia falar, o que eu ia compartilhar. E na hora o Espírito Santo trouxe no meu coração de falar a importância da gente verbalizar a palavra eu te amo para os nossos filhos. Sabe, irmãos, a minha mãe sempre demonstrou esse amor em atitudes, no cuidado, no trabalhar muito para que as coisas não faltassem. Mas a minha mãe não teve esse ensinamento, ela não foi disciplinada dessa forma, de verbalizar, de falar, olha, eu te amo, de olhar nos nossos olhos e falar isso. E isso para mim durante muito tempo fez muita falta. E às vezes a gente na correria ali do nosso dia a dia, no trabalho, nos afazeres de casa, mulheres que trabalham fora e que cuidam de casa, ou mulheres que não trabalham fora, mas que trabalham em casa, porque em casa a gente também trabalha bastante. Mas na correria do dia a dia, muitas vezes a gente acaba não lembrando da importância de verbalizar, de falar, olha, eu amo você. E com essa experiência que eu tive, né, eu vim ouvir essa palavra eu te amo da minha mãe já adulta, casada. Hoje, graças a Deus, isso é algo que me faz muito feliz, mas me fez muita falta. Eu entendo que isso é uma forma de formar o caráter do nosso filho, ajuda a formar o caráter dele. Eu acredito que isso ajuda a ele entender a identidade dele.
Porque não basta só eu demonstrar para ele o meu amor por ele naquilo que eu faço. Eu procuro fazer de tudo, eu procuro cuidar, eu procuro fazer as alimentações nas horas certas, eu cuido da roupa, eu cuido da casa, eu cuido de tudo. Mas e se eu não falar para ele, eu te amo? Será que ele vai entender que eu realmente amo ele? Muitas vezes eu tive essa dúvida, se eu era amada, porque minha mãe demonstrava no cuidado, mas não falava. Não por culpa dela, mas porque ela não teve esse ensinamento, ela não teve essa disciplina. Mas hoje, graças a Deus, depois que ela conheceu a Cristo, hoje ela fala. Então, por conta disso, eu quis fazer diferente com o Arthur. Então, hoje, eu sempre olho nos olhos dele e eu verbalizo para ele o quanto eu amo ele. O quanto ele foi um presente de Deus, um sonho realizado na nossa vida. Uma coisa que eu anotei aqui, que eu queria deixar para vocês, que uma vez ele me questionou, né? No momento de correção, ele me questionou a respeito do meu amor por ele. Eu estava corrigindo ele, uma coisa que ele havia aprontado, e ele fez assim para mim: então você vai deixar de me amar ou você vai me amar menos porque eu desobedeci, mamãe? Então eu não mereço o seu amor vai diminuir por mim? E na hora eu pensei, eu falei para ele: claro que não. Eu falei para ele: todos os dias a mamãe não fala para você que eu amo você, que você é um sonho de Deus realizado na minha vida? Eu falei para ele: corrigir você é necessário para o seu crescimento, para a sua formação. Eu falei para ele: mas eu nunca vou deixar de amar você porque você aprontou algo, porque você fez algo errado, porque você desobedeceu. O meu amor por você, eu falei para ele, não vai diminuir. Eu só tenho a amar você a cada dia mais. Uma vez também eu achei engraçado que uma vez ele me perguntou também assim: mamãe, eu sou assim, igualzinho você pediu para Deus? Aí eu falei: como assim, filho? Assim, se eu sou assim, essa cor, os olhos, o cabelo, eu sou do jeito que você pediu para Deus, assim, que eu fosse assim, gerado ali dentro da sua barriguinha? Aí eu falei para ele: eu falei para ele: você é o sonho de Deus realizado para a minha vida. Eu falei para ele: você é exatamente aquilo que a mamãe pediu para Deus. A cor da pele, a cor dos olhos. Eu falei para ele: Deus mostrou para a mamãe como você seria. Deus mostrou para a mamãe que você seria um menino. Eu falei para ele: tudo isso Deus mostrou para a mamãe. Deus fez a mamãe sonhar com você. Eu falei para ele: então eu já sabia como você seria. Eu acho, queridos, muito importante a gente verbalizar isso para os nossos filhos, para que qualquer coisa lá fora não venha fazer eles duvidar do amor que eles têm dentro de casa. Que as coisas lá fora, que os erros, lá fora está muito fácil de envolver os nossos filhos com tudo aquilo que vai contra os princípios de Deus. Mas eu acredito que se dentro de casa eles têm certeza do amor, se eles têm certeza que eles é um sonho e não um erro na nossa vida, não algo que atrapalha a nossa vida, mas algo que abençoa, que acrescenta a nossa vida, eu acredito muito que isso vai fazer eles pensar, talvez não agora na fase criança, mas numa fase adulta eles vão lembrar, porque tudo isso fica marcado. Então eu creio que eles vão lembrar, falar assim: olha, eu não vou fazer isso porque a minha mãe me ama tanto, o meu pai me ama tanto, então eu não posso decepcionar os meus pais, eu não posso decepcionar o amor deles. Então eu acredito muito. Uma vez o meu irmão agiu assim, andando com más companhias na época de adolescência dele, e por mais que a minha mãe não verbalizasse a palavra eu te amo naquela época, mas ele reconhecia o amor dela através do cuidado. Então, por causa disso, ele chegou para minha mãe e falou que ia se afastar das más companhias, porque ele não queria decepcionar o amor dela. Então eu vejo como isso tem uma dimensão muito grande na vida dos nossos filhos. Essa era a reflexão que eu queria deixar para vocês. Que Deus abençoe vocês. Fiquem agora com o louvor e logo depois com a palavra. Tchau! Enquanto
em comunhão. Quero viver com meus irmãos e assim crescer numa aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros por meio de Cristo. O compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão. Serviço mútuo e proteção, temos uns com os outros por meio de Cristo. O compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros por meio de Cristo. O compromisso de edificar, de repartir e abençoar sempre uns aos outros em comunhão. Sempre uns aos outros em comunhão. Sempre uns aos outros em comunhão. Aleluia. Oh, glória a Deus. Essa música da Raquel, ela é muito específica e funcional. E ela registra o que é a Comunidade da Graça nesses anos todos, através do nosso pastor Carlos Alberto, pastora Sueli, que Deus levantou aqui, e nós ao lado deles. A gente tem experimentado esse caminho da comunhão, não é? Nós sabemos que não somos perfeitos, não nos consideramos, mas nós temos um trunfo em nossas mãos, é que o perfeito vive em nós, e Ele vai aperfeiçoar a boa obra que um dia Ele começou em nós. Então vamos profetizar mesmo, minha querida Raquel, que nós temos essa unidade no Espírito, essa comunhão que Cristo tem gerado, e Ele vai trabalhando em cada um de nós, até o dia da sua volta. Então vamos desfrutar dessa comunhão. Dá um abraço aí no seu irmão, da direita e da esquerda. Sinta-se abraçado por mim, pela Raquel e todo o grupo aqui também. Né? Aleluia. Uma igreja família, vivendo o amor de Cristo, alcançando o próximo, né, pastor? E quantas coisas são geradas através da comunhão, né?
Estou com o pastor Carlos Alberto há 40 anos, o pastor Antunes e uma equipe. Aí, nesses anos todos, Deus tem gerado tanta coisa, tantos frutos. E vocês vêm vindo aí para dar continuidade. E a gente vai para Bahamas descansar. E o pastor Carlos Alberto. Eu queria dizer que essa canção, ela foi gerada, né, no meu coração, enquanto nós lá em Ubatuba, nas células, estávamos estudando os 25 mandamentos recíprocos. E depois de ler e de meditar e de conversar sobre isso ali na nossa célula, um dia indo com a Bia para Caraguatatuba de carro, dirigindo, ia levá-la numa consulta, comecei a cantarolar essa musiquinha e fiquei pensando, nossa, mas ela é tão simplesinha, né? E ela é mesmo, tão simplesinha. Mas são verdades que nós, como igreja, precisamos viver. Tenho dito por aí que as pessoas não vão conhecer Jesus ou não vão saber quem é o nosso Senhor, o Senhor da nossa vida, pelas canções que nós cantamos, ou pelos livros que nós escrevemos, nem pelo discurso que nós temos nos lábios, mas pela maneira como nós vivemos, pela maneira como nós nos amamos, servimos uns aos outros. Então que isso possa ser verdade em nós, amém? Essa aliança, esse compromisso, e que conforme a gente vá vivendo o nosso dia a dia, nessa sintonia de amor, que Jesus Cristo seja conhecido, amém? Seja honrado. Uma aliança eterna de amor. Você pode cantar? Serviço mútuo e proteção, temos uns com os outros, Jesus, por meio de Cristo, Eu e você. o compromisso de edificar, de repartir e abençoar, sempre uns aos outros, em comunhão. Última vez, você pode cantar mais forte isso? Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção, temos uns com os outros, por meio de Cristo, o compromisso de edificar, de repartir e abençoar, sempre uns aos outros, em comunhão, sempre uns aos outros, em comunhão. Última vez, sempre uns aos outros, em comunhão. Boa noite, queridos, graça e paz, sejam bem-vindos ao nosso culto à Viva. Eu creio que vai ser uma grande bênção para você nesta noite. Deixe o seu like aí, envia esse vídeo para os seus amigos, né? Não deixe de compartilhar com eles e também não esqueça, coloque o seu pedido de oração aí, porque no final da transmissão desse culto nós vamos lá para a nossa sala de oração através do Instagram @CG São Mateus. Esperamos você lá para continuar abençoando a sua vida. E olha que legal, queridos, hoje estou acompanhado aqui do meu amigo Ramiro, né, um homem apaixonado pela sua família, a sua esposa Viviane, os seus filhos, um homem apaixonado por Deus, um homem generoso na obra de Deus, tem liderado a célula aqui entre nós. O Ramiro é um amigão pessoal meu, estudou teologia junto comigo, né, nos formamos juntos, né, Ramiro? Verdade. Foi um tempo precioso e hoje você será edificado através da vida do Ramiro. Eu creio que você será ricamente abençoado. Eu quero orar por você, Ramiro, aí eu vou liberar você para ministrar a palavra, beleza? Beleza, amém. Senhor, obrigado, Pai, por esta noite, obrigado pela vida do Ramiro, que Teu Espírito Santo venha usá-lo e capacitá-lo a dividir aquilo que o Senhor trouxe ao coração do Ramiro. Fala conosco nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridão. Ramiro, é com você, vai ser uma bênção. Vamos lá. Amém, pastor. Uma honra estar aqui. Irmãos, é uma honra estar aqui com vocês nessa noite. E o livro de Atos, queria falar com você, você que gosta do livro de aventura,
né? Atos é um livro de aventura, sabe? Eu curto demais filmes de aventura, e Atos é esse livro. Se você ainda não leu o livro de Atos inteiro, eu quero fazer um desafio para você estar aqui, ó. Eu separei só alguns temas, olha só o que tem dentro do livro de Atos. É incrível, é incrível. É um filme de ação, né? Filme de ação, olha só como começa com o batismo do Espírito Santo lá, né? E ele vai, depois temos a conversão de Saulo para Paulo, e vai acontecendo. Nesse livro também, Pedro é desafiado a começar o evangelismo nos gentios. Quem são os gentios? Nós, os não judeus. E foi lá que Pedro foi desafiado, né? Teve a conversão também de um soldado romano, né? E o livro vai se aprofundando lá, né? Temos também as viagens de Paulo. Nossa, nós vamos tratar aqui as viagens de Paulo, irmãos. As viagens de Paulo são incríveis, incríveis. Tem naufrágio, tem tempestade. Olha, Paulo chega numa ilha, é picado por cobra, e sabe o que o cara ainda faz? Vai evangelizar os bárbaros. Sabe os bárbaros que você vê lá nos filmes que a gente vê? Ele evangeliza bárbaro também. Então não perca essa série, ela é incrível, incrível essa série, irmãos. Você não pode ficar fora. Como o pastor falou aí, nós iremos juntos nessa aí, né? Hoje em específico aqui, nós vamos falar sobre a conversão de Saulo para Paulo. Como é que foi isso? Como aconteceu, né? E a gente vai tratar um pouquinho lá em Atos 9. Em Atos 9, fala assim, ó, Paulo, só para colocar aqui você dentro do contexto, fala que Paulo, né, tinha acabado de ver a morte de Estevão, e o que aconteceu? Ele pegou e pediu uma autorização para o líder, né, o líder dos sacerdotes, para falar, ó, eu quero ir dentro da casa onde estão os cristãos, eu quero ir lá dentro da casa poder arrastar eles para fora, para em praça pública poder matá-los, e aí todo mundo vai ver e a gente vai acabar com o cristianismo. E ele consegue essa autorização, e ele vai para Tarso, com essa autorização na mão, que ele vai resolver o problema agora, né? Só que ele não esperava, né? Não esperava que ele ia ter um encontro maravilhoso com Jesus. E é nesse caminho que a gente vai entrar. Então eu queria te convidar para vir junto comigo agora aqui. Nós vamos entrar exatamente nesse ponto, que Paulo está nesse caminho, indo para Tarso lá para pegar os cristãos com autorização, né? Ele poderia. Mas vamos embora. Fala assim, ó. Atos de 9, 11 a 15. A gente vai ler a palavra do Senhor aqui, ó. E disse o Senhor, né? E o Senhor disse, apronta-te, né? Aqui no versículo 11, apronta-te e vá até a casa de Judá, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, na cidade de Tarso. Ele está orando. Aqui, meus irmãos, Paulo estava vindo para Damasco, ele já teve, né, um encontro com Jesus, e Jesus aqui o deixa cego. E Paulo vai para Damasco, cego. Em Damasco, aqui, na palavra do Senhor, um pouquinho para cima, ele fala que Paulo ficou 3 dias orando, querendo, poxa Senhor, o que vai acontecer comigo, o que eu estou fazendo, aquela, né, dúvida que às vezes nós temos no dia a dia. E ele passou 3 dias, irmãos, 3 dias orando e buscando ao Senhor ali, querendo saber, né? E vamos lá, no versículo 12 fala assim, ó, fala assim, Deus falando, e teve uma visão, naquele apareceu um homem chamado Ananias. Aqui é Paulo, né? Falando de Paulo, que é Saulo. Teve uma visão de um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. E Paulo está aqui, ó, um sonho, uma visão, e está aqui 3 dias com Deus. Ananias respondeu, Senhor, Deus vai lá, meus irmãos, e faz um desafio para Ananias. Eu preciso que você vá até lá, tocar na vida do irmãozinho abençoado. Ananias fala, eu estou aqui, Senhor, fala comigo, eu vou na hora, o Senhor está me pedindo. Só que aí tem uma surpresinha para Ananias, que às vezes acontece comigo e com você, essa surpresa do Senhor, né? Não sabia quem era o abençoado que Ananias ia ter que orar, né? E Ananias, o Senhor faz esse desafio para ele, e Ananias responde assim no versículo 13, ó, Senhor, muita gente tem falado a respeito desse homem, e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém, como os que creem no Senhor. Parece que Deus está levando a gente para a morte às vezes, né, irmão, com um desafio, né, querendo empurrar a gente, impulsionar a minha e a sua vida, mas parece, né,
Que a gente não entende o propósito de Deus. E ele continua assim no versículo 14: e agora ele veio aqui em Damasco, Senhor, dá para ver até ele chorando aqui, falando com Deus, né? Ele veio aqui em Damasco com autorização dos chefes do sacerdote, para prender todos que te adoram, Senhor. Mas o Senhor disse a Ananias, o Senhor tem falado comigo, com você, da mesma forma que falou aqui com Ananias, meu irmão. Fala assim para Ananias, ó, eu vejo assim Deus falar na tua vida, na minha vida, em muitos desafios que nós temos, ó, vá, porque Deus está conosco. Mas vamos continuar aqui no versículo 15, ó: pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, diz o Senhor, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus e aos reis do povo de Israel. E continua, né? Aqui começa o plano de Deus na nossa vida. Como ele usa aqueles que estão disponíveis, meu irmão. Não basta só você levantar a mão, eu aceito a ti, Jesus, eu estou aqui. E quando pintar o desafio do Senhor, quando começar o desafio do Senhor na sua vida, você vai levantar a tua mão? Não é simplesmente, é servir a Deus com alegria, com entusiasmo. E aqui Ananias meio que como nós, né? A gente às vezes discute com Deus, será que é de Deus? Ananias, eu vou falar uma coisa para vocês, era um homem como eu e você, aparentemente um cara simples, um cara que ninguém dava nada. Quem é esse Ananias na Bíblia? Quem é esse cara? Mas olha a importância desse homem ter respondido ao chamado do Senhor, a importância dele ter aceitado o desafio de Deus, com medo, com incerteza, não sabendo se ia morrer ou não, porque se Paulo, que era Saulo, era um homem sanguinário, ele matava. Ele participou lá do apedrejamento de Estevão, e Ananias sabia disso. E o que é que acontece? Às vezes precisamos entender, né, que cada um de nós fazemos parte dessa grandiosa obra chamada cristianismo, né? Diante de nós, meu irmão, minha irmã, são colocadas dois caminhos, né? Servir a Jesus ou servir os meus interesses? Dá para fazer os dois? Às vezes não. Se Jesus estiver nos seus interesses, meu irmão, com certeza vai dar, mas o problema é que no dia a dia, a correria, as aflições, os medos, às vezes nos afastam de certa forma de Deus. A gente fica limitado a ouvir ao Senhor simplesmente se eu vou numa célula ou no domingo na igreja, é muito pouco, perto do que o Senhor tem para a tua vida. O chamado que Ele tem sobre você, a tua casa, é muito maior que isso. Em você servir um Deus vivo, é muito maior que isso. Em colocar a mão no arado, em servir a esse Deus, a responder a esse chamado, é maior que isso, viu, meu irmão? A palavra de Deus fala assim, ó: todo galho fora da árvore seca e morre. Mas não é o Senhor que arrancou, às vezes é você que caiu da árvore, às vezes é você que não se coloca para, sabe, Senhor, eu estou aqui, limitado, falho, e sabe, Senhor, me ajuda nas minhas limitações. É Ananias, meu irmão, Ananias somos nós, né? Mas vamos ler aqui de novo, lá em Atos 9:13, olha isso, ó. Senhor, muita gente tem falado a respeito desse homem, todas as suas maldades que ele fez em Jerusalém com os seus filhos, os que creem. Às vezes temos medo, não entendemos como Deus quer fazer, ou como Deus vai nos usar, como vai entender, como? Hoje fica fácil, nós abrindo a Bíblia, lemos esse texto, maravilhoso, fácil, qualquer um de nós aceitaria esse desafio. Mas aquele homem, naquele momento, o coração dele estava cheio de temor, e Deus sabia disso. O que eu quero dizer com isso? Deus jamais vai colocar um desafio na sua vida que Ele não saiba que você é capaz de fazer. Você é capaz de fazer. O que basta? Eu levantar minha mão, eis-me aqui, Senhor, eu vou. Por que você vai? Porque é Deus que está te chamando, então Ele sabe que Ele vai te capacitar. E vamos seguindo, argumentamos, né? Colocamos empecilho, não tomamos a posição. Qual a posição? A posição que Deus espera. Deus é Pai. Qual pai não espera uma posição do seu filho, uma posição, sabe que ele é capaz? Ficamos parados, né? Como na parábola daqueles talentos, os caras que enterraram os talentos, meu irmão. Há um talento sobre a sua vida, há um dom derramado por quem? Por Deus. E esse dom está onde aí dentro de você? Aonde está esse dom, né? Esse dom já foi dado, o que basta? Você usar.
Então não deixe esse dom parado, enterrado, né? Olha só, Jesus podia ter ido lá, pego Paulo, né, Saulo, tirado a cegueira dele. Ele estava orando há 3 dias, estava fazendo a parte dele. Deus podia ter chegado lá, tirado a cegueira de Paulo, revelado a sua obra naquela mesma hora. Olha, eu sou Jesus, estou aqui, pode ficar, enxergar agora. Você entendeu que eu sou Deus? Podia ou não podia ter feito isso? Ele era Deus, claro que podia. Mas por que ele não faz isso? Na verdade, a grande obra de Jesus não era só com Paulo, com Saulo, era com Ananias também, é comigo, é com você. Então a necessidade, a urgência nos impulsiona a colocar a mão no arado, a ir além dos nossos limites. É isso aqui que a palavra está dizendo. Mas a obra mais importante é Deus usar cada um de nós, né? Por quê? Porque cada um de nós ele tem que usar, porque ele se preocupa com algo chamado eternidade. Eternidade. Eu ouvi essa semana, né? Eu não lembro aonde eu li o texto, mas estava assim escrito, estou fazendo de tudo para voltar para minha casa. Eu fiquei pensando, falei, voltar, é o céu, é lógico, a eternidade é isso. Então, tudo que é santo, é bom, eu tenho que me envolver, porque me afasta do pecado. E é isso que Deus fez aqui com Ananias e faz com nós, né? Preocupado lá com a nossa eternidade. Estamos sendo treinados, moldados, né? Para chegarmos na presença dEle, para chegarmos puros, né? Puros, limpos. Deixe Deus te usar, meu irmão, deixe Deus te usar. Perca o medo, entregue as tuas ansiedades, teu medo, temor, que você não é capaz. Deixa Deus usar, do jeitinho que você é. O Ananias aqui, o Ananias aí, Deus usa essas pessoas que se colocam na brecha. Tem muita gente que acha que pode ser abençoada sozinho, ministérios isolados, né? Eu cuido da minha casa. Deus colocou o Espírito dele dentro de você. Brilhe, reflita o amor de Cristo, né? Podemos usar muitos textos aqui, orai um pelos outros, né? Confessai os vossos pecados, suportai-vos uns aos outros, tudo uns aos outros. Por quê? Ele pode falar que eu não preciso de ninguém, mas você precisa sim um dos outros. Sabe por quê? Porque Jesus também habita naquela pessoa. Então quando você se relaciona com aquela pessoa, você está se relacionando com Jesus. Nossa, mas você não sabe como aquela pessoa, talvez ela precise mudar o seu caráter, mudar algum posicionamento, mas Jesus está lá naquela pessoa. Olha, está falando de um assassino, Paulo, um assassino. Você está indo visitar ele, está indo orar por ele, um assassino. Por quê? Porque o amor de Deus tocou na vida desse homem e mudou a vida dele. Só que usou um pequenininho para orar. Sabe, metade do evangelho que a gente vê hoje no Novo Testamento foi escrito por Paulo. Olha só, e se Ananias não tivesse aceito esse desafio, a gente não teria nem, acho que a ceia hoje, que Paulo que deixou certinho a ceia. A gente tem que entender o poder de Deus sobre a nossa vida, como é grande o propósito de Deus sobre cada um de nós. Eu preciso dos outros e os outros precisam de mim, e todos nós precisamos de Cristo. Maravilhoso, irmão, maravilhoso. Não fica fora dessa não fica fora. Quando você entende isso, não há limites, não há limites para você servir a Deus. Por quê? Porque a entrega é total, não há barreiras que impeçam de servir esse Deus. Ananias argumentou com Deus, eu e você às vezes argumentamos com Deus, mas perdemos às vezes, perdemos de ajudar, de fazer, de crescer, de ir além, de romper. E Deus está lá para nos abençoar. Versículo 13, Senhor, muita gente tem falado a respeito desse homem, mas ele foi e fez o que Deus havia pedido. Você sabe o que tem que ser feito? Dentro de você há um chamado, e às vezes mesmo sem querer, você tem que responder. Você tem que responder. Você é filho de Deus, chamado desde o ventre da tua mãe, separado por Deus. Há uma palavra de vida dentro de você. Não deixa ela enterrada não, meu irmão. Deus te ama demais. Então Ananias, eu e você, entrou na casa de Judá, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor me mandou aqui. Ananias não tem poder, o Senhor deu poder a ele, deu a mim e a você. O Senhor me mandou aqui.
O mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco, é o mesmo Jesus que cuida da gente. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. Olha só, além de Deus curar, ainda quer que você derrame o Espírito Santo sobre as pessoas. Então olha a grandiosidade do Evangelho dentro de você. Você é capaz de curar e ainda derramar o Espírito Santo. Agora, sabe o que rouba isso da gente? A acusação do diabo. Sabe, sobre o pecado. O pecado existe? Claro que existe. Você não sabe o que eu fiz ontem. É verdade, você pode até ter feito ontem, mas existe uma porta chamada perdão, dada por Jesus. Quando você entra nessa porta, meu irmão, há liberdade do Espírito Santo para agir dentro de você, e a situação muda, toda acusação é quebrada. Então você tem liberdade, como Ananias teve aqui. Ele acabou de dizer não para Deus: Senhor, não me manda, Senhor, mas eu vou. Tá bom, Senhor, eu vou. E foi, cheio de medo, cheio de temor, cheio de problemas. Você acha que Ananias não tinha conta para pagar? Não tinha dificuldade? Claro que tinha, claro que tinha. Na Bíblia quase nem relata nada sobre Ananias. É assim. E foi lá um cara que decidiu, um cara que decidiu atender a palavra do Senhor. Não julgue aqueles Ananias que Deus tem mandado para curar você. Aqui é outra situação, meu irmão. Quantos Ananias têm procurado a minha, a tua vida? Que às vezes a gente, meu, o que esse cara quer falar comigo? O que essa moça está me ligando? Está me incomodando aqui. Seja sensível à voz de Deus. Seja sensível aos Ananias que estão aí, às vezes clamando pela vida da gente. Os Ananias, né, são aparentemente pessoas simples, meu irmão, normais, talvez que não damos nada, e muitas vezes até dizemos: vai sair alguma coisa de Deus daí? Vai sair para mim? Vai sair alguma coisa de Deus? Talvez você ache, né, que não tem nada para oferecer, mas aceite o convite de Deus nessa noite, meu irmão, minha irmã. Receba o poder dele sobre a ter vida. Você foi chamado para ser um instrumento de transformação. Olha, já pensou? Você ter um instrumento que transforma o futuro das pessoas. Não parece coisa de filme que a gente vê? Como que eu vou mudar o futuro? Você pode mudar, eu posso mudar o futuro de uma pessoa. Sabe por quê? Porque mudaram o meu. O meu futuro foi mudado através de uma pessoa que acreditou, que orou, que buscou, até que eu tenho um encontro com Cristo. E quando eu tive esse encontro, aí o Senhor me abraçou, sujo, cheio de pecado, um monte, e cada dia Ele vai me limpando um pouquinho. Está completo? Ainda não, mas Ele está fazendo a obra dele. É isso. Você foi chamado para ser um instrumento de transformação na vida de alguém. Você não está aqui à toa. O seu maior legado são as pessoas que você ajudou a serem cheias de Jesus. Esse é o maior legado, né? Não talvez as posses ou o que você tenha. Essas conquistas são legais, mas o legado, aquela pessoa é marcada por quê? Porque aceitou o chamado do Senhor, tem colocado a mão. A unção do Espírito de Deus está sobre nós, está sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. Receba isso essa noite. A unção do Senhor sobre você, ela está sobre você, disponível. Vale a pena jejuar por alguém, vale a pena interceder por alguém, vale a pena servir a Deus. Olha só, na sua casa, ore pelos seus filhos, pela sua esposa, pelo seu marido, interceda, não pare, interceda. Só como treinamento. Depois você vai para a rua, depois você vem na igreja, você vai. É um treinamento, irmão, na nossa casa, é ali que começa. Ananias do Senhor. Até hoje, nós somos abençoados pela vida de Paulo. Até hoje, nós somos abençoados pela vida de Paulo e pelos seus testemunhos, né? Mas isso só foi possível porque teve um crente que levantou a mão e falou: eu vou, estou com medo. Não sei se vai dar ruim lá, o que vai acontecer, porque a fama desse cara não é boa. Esse cara fala mal da vida dos outros, essa mulher já viu ele um monte de rolo. Senhor, eu estou indo porque o Senhor está mandando, mas eu mesmo não queria ir, mas eu estou indo com o Senhor. Vá comigo, Pai, vai comigo. Paulo hoje, a gente conhece Paulo por causa desse crente, que ninguém nem se lembra ainda. Quem é Ananias? Nem se lembra.
mas está lá. Mas um crente que aceitou ser usado por Deus e mudou a história. E sabe o que é legal? Não mudou só a história de Paulo, mudou a minha e a sua. Mudou a minha e a sua, por causa de aceitar o chamado do Senhor. Enquanto nós damos o mérito a Paulo, olha, o que você escreveu foi maravilhoso. Jesus fala para Ananias: servo bom e fiel, entra aqui no gozo do teu Senhor. Meu irmão, quer honra maior que essa? Quer honra maior que essa? É o que está separado para nós. É o que está separado para nós. Sabe, meu irmão, eu tenho a certeza que nessa hora o Espírito Santo está dizendo: vem, eu tenho um chamado para você. Vem, do jeito que você está. Do jeito que você está, eu tenho um chamado para você, para a tua casa, para os teus filhos, para o teu marido. Mas está tudo dando errado. Eu tenho um chamado para você. Eu tenho um chamado para você. Aguarde no Senhor. No momento certo o Senhor vai se revelar, como foi a Paulo. Mas não deixe de interceder, de orar, de buscar, meu irmão. Esse é o nosso Deus. Seja um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Poderoso, poderoso. Um verdadeiro canal de bênçãos para orar, interceder, dar um abraço, abrir uma célula, eu não sei, mas Deus pode te usar. Há um dom sobre a tua vida, há um chamado. Então não deixe o diabo roubar nada do que Deus te deu, porque é um presente de Deus. E o presente, se a gente não abrir e não usar, ele sempre vai ficar dentro da embalagem. Então você precisa abrir esse presente do Senhor, deixar ele florescer na tua vida, receber o carinho, o abraço do Senhor, falar: é você, filho, é você, é você, é você, meu filho amado. Então nessa noite eu queria orar por você, pela tua casa. Eu não sei a necessidade mais urgente que há no teu coração nessa noite, mas eu quero orar, e eu creio, e que se você crer também, o Senhor vai transformar a tua casa, a tua vida. O momento que você está vivendo, que talvez não seja bom, transformar a água em vinho dentro da sua casa, como aqui na vida de Paulo, e você vai abençoar a muitos, como Paulo fez, por causa da bênção de outra pessoa. Amém? Então queria que você se juntasse a mim em oração, para que a gente possa abençoar agora. Senhor, em nome de Jesus, feche os teus olhos, meu irmão, creia com fé, porque Deus é um Deus que age, é o Deus que age. Olha, Senhor, toca na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, toca na casa, Senhor Deus. Eu não sei a necessidade mais urgente, mas eu rogo agora que o poder do Espírito Santo entre nessa casa, entre nessa vida, entre nessa situação, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos o teu poder, a tua graça e o teu amor, Senhor Deus. Fala, Senhor Deus, nessa semana ainda, Senhor, que ela possa te ver, Senhor Deus. Ó Senhor, eu me uno a ela agora, Senhor Deus. Ó Senhor, a essa situação, Pai, que parece aos olhos humanos impossível, Pai, mas que haja solução, que o Senhor derrame, Pai, a tua graça, que o Senhor revele a solução, Senhor Deus, que haja cura, Senhor Deus. Ó Espírito Santo, vai tocando agora, Senhor Deus, Pai, e que nenhum de nós tenhamos medo de responder ao teu chamado, de levantar a mão. O grande eis-me aqui, Senhor, o grande eis-me aqui, Senhor. A tua obra, Senhor, é muito maior, Pai, que os nossos medos, Pai. Transforma dentro de nós, Senhor Deus, o nosso medo em coragem, em ânimo, em fé, Senhor, para que podemos romper, Pai, podemos ir além, Senhor, podemos te agradar com as nossas atitudes, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. E o Senhor seja louvado, Senhor, nesses dias, Pai, através dessa situação, Pai, e vamos colher testemunhos, Pai, em teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Meu irmão, minha irmã, receba o carinho da parte do Senhor. Um beijo, uma ótima noite aí para você e um resto de semana maravilhoso. E creia nas promessas do Senhor, que elas são para nós, para mim e para você, os escolhidos do Senhor, tá bom? Fica na paz, ótima semana para você e para tua casa. Beijão, fica com Deus. Amém. Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Com as suas palmas, cantemos juntos. Maravilhosa graça, declaro, teu amor que